Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Náutico empatou fora de casa contra o Ituano 0-0, né? Um resultado que, para o campeonato, se o Náutico hoje fosse um mandante melhor, talvez o resultado como visitante hoje fosse mais interessante. Mas a realidade não é essa. A gente sabe que dentro de casa o Náutico perdeu muitos pontos. Conquistou um ponto hoje que no fim das contas nem serviu para o próprio Náutico e muito menos para a equipe do Ituano. O Náutico subiu apenas uma casa na classificação, chegando aí aos 9 pontos, e vai ver todo um desenrolar da rodada, com o Sampaio Corrêa enfrentando o Guarani, com a equipe do CSA jogando em casa contra o Novo Horizontino, e a iminência de quem sabe terminar a 9ª rodada da Série B na zona do rebaixamento. Começou, né, a rodada na parte de baixo, esteve ali como uma das equipes, né, beirando o Z4 e agora tem aí esse risco de terminar a rodada dentro do grupo dos 4 últimos da competição. Sobre o jogo, né, e o que Roberto Fernandes tentou colocar em sua equipe, é simples. O Náutico hoje, né, dando mais liberdade ao Jean Carlos, tem sido assim nos jogos longe de casa, adotando uma formação com 3 volantes, mas de fato o Ralf sendo o cara da contenção, com o Richard Franco aparecendo como elemento surpresa, o Haldney compondo o lado direito, até mesmo para que ele possa auxiliar o jogo do Jean e também abrir espaços para o Vitor Ferraz, né, vir pelos lados, no chamado corredor, e lá na frente ele acabou configurando o ataque com o Luiz Felipe, que caiu mais pelo lado esquerdo, e o Léo Passos mais isolado. Foi um Jean Carlos num posicionamento praticamente como um segundo atacante em alguns momentos da equipe alvirrubra, mas sempre com a incumbência de armar. E o Náutico começou bem o jogo. O Náutico trocou passes, né, esteve envolvendo mais a equipe do Ituano, chegava organizadamente na defesa da equipe adversária. O Ituano, por sua vez, né, só conseguiu algumas estocadas em bolas aéreas ou até mesmo, né, em chegadas, né, mais verticais, né, mais objetivas, e de uma certa forma foi um Náutico com um comportamento bem mais aceitável do que nas outras partidas. Mas a gente precisa questionar algo que está sendo para o Náutico um calo, um empecilho nesta Série B, que é justamente a conclusão das jogadas. Falta ainda essa referência no ataque, e vou citar aqui um caso que para mim pode ser uma solução imediata para o Náutico. Eu não vejo, pelo menos na pessoa do Léo Passos, esse cara. Ele tem outras características, ele pode servir ao Náutico, por exemplo, como um segundo atacante, como um meio atacante vindo de trás, auxiliando o Jean Carlos, mas como 9, como referência, pisando na área para reter a bola lá na frente, ele não está conseguindo. E o Náutico está sofrendo com isso, porque não tem de fato um centroavante, um atacante, e a Série B exige que as equipes tenham um centroavante, porque de fato é um campeonato de mais força, de mais pegada, de mais contato, e nesse caso a equipe alvirrubra carece no elenco de um cara assim. E existe esse cara no time. Hoje as principais oportunidades de cabeça, finalizando, chegando com perigo, foram do Richard Franco. Hoje no elenco do Náutico, o cara que tem mais poder, né, de, quem sabe, assumir uma função que talvez na carreira dele ele nem tenha feito algo do tipo, é o Richard Franco. É um cara de pisar na área, é um cara de, quem sabe, trombar, né, com um adversário lá na frente. Não é centroavante de origem, mas pode fazer esse tipo de função. Roberto Fernandes, no segundo tempo, as mexidas feitas, né, ele acaba colocando o próprio Nascimento na vaga do Richard Franco, coloca também o Djavan na vaga do Ralf, troca volantes por volantes, mas eu teria ousado. Até mesmo porque foi um jogo fora de casa. Foi um jogo onde o Náutico, lógico, tem sempre a pressão de buscar a vitória, mas nesse caso arriscaria a presença do Richard Franco praticamente como um atacante ali, para trombar no meio da zaga do Ituano, para ver o que de fato iria acontecer. Seria um teste válido fora de casa, até mesmo porque
O Náutico estava com 0 a 0, na minha visão foi um jogo controlado, embora a melhora da equipe do Ituano no segundo tempo, mas não uma melhora técnica, foi uma melhora de postura, saiu um pouco mais para o jogo, né? O Náutico também foi uma equipe que se doou mais no primeiro tempo do que propriamente no segundo e viu o adversário crescer, mas não com chances. E outro ponto que a gente precisa abordar do Náutico nesta Série B, alguns erros individuais que podem minar esse caminho do Náutico. Como, por exemplo, um Náutico sólido, um Náutico que se comportou bem, como a gente citou nos 45 iniciais, mas que acabou pecando em um lance absurdo, um lance bizarro, né, do Bruno Bispo. Né, ele em contato com o Rafael Elias, atacante, um lance que o Náutico poderia muito bem ali só cercar, né, na pessoa do seu zagueiro, cercava o atacante da equipe do Ituano, não seria um lance de perigo, ele acaba gerando uma penalidade e o Náutico hoje foi salvo por Lucas Perry, que para mim é o cara de mais regularidade nesse elenco. Jean Carlos não vive uma boa fase, Camutanga hoje fez uma partida aceitável, por pouco no final não mete um gol, mas o Lucas Perry para mim é o cara que se consolidou no gol e tem essa regularidade na meta do Náutico, consegue fazer boas partidas seguidamente. É um goleiro que, para mim, foi um achado do Náutico no mercado e ele caiu como uma luva nesse time, né? Desde os tempos do Hélio dos Anjos, agora com a chegada do Roberto Fernandes, né? Um goleiro de muita qualidade, de muito vigor lá atrás, uma boa estatura, uma boa colocação e teve a felicidade, né, de defender o pênalti do Rafael Elias, porque senão estaremos hoje, neste momento, falando de uma derrota do Náutico na Série B. Uma derrota que poderia agravar ainda mais essa situação, nesta caminhada do Náutico de partidas seguidas longe de casa. Náutico que está há um mês, é isso mesmo, torcedor. Um mês, quando você ver esse vídeo, já será 27 de maio. E a última vitória do Náutico foi no dia 27 de abril. A vitória para o CRB por 2 a 1 lá no Rei Pelé, em Maceió. Então não é um momento bom. O Náutico teve várias partidas em casa nesse meio tempo. Fora de casa também fez alguns jogos e foi derrotado, como no caso daquele dia lá do Vila Nova, onde foi uma partida bem abaixo da equipe alvirrubra. Então tá na hora de reagir, porque a briga do Náutico, né, ela, pelo menos nesse início, mostra ser uma briga na parte de baixo da classificação. E isso é preocupante, né, pelos erros que o Náutico cometeu ao longo do percurso em termos de contratações. Né, isso agora está sendo evidenciado na disputa da segundona, de uma equipe que ainda precisa dessa chamada evolução, principalmente no lado da conclusão de suas jogadas. Foi um jogo onde o Náutico melhorou a postura, mas de fato ainda está faltando para o Náutico a chegada com mais perigo, a finalização da jogada, né, a contundência diante de um adversário como o Ituano hoje, que não mostrou tantas qualidades assim. Foi um Ituano mais retraído, foi um Ituano, digamos que mais comedido, dentre outras situações que eu já havia acompanhado essa equipe do interior de São Paulo em rodadas da Série B. Contra o Grêmio, por exemplo, a partida do Ituano foi totalmente diferente. Foi um jogo de um Ituano aguerrido que poderia ter saído com a vitória. Hoje, contra o Náutico, não teve a mesma postura. Então, no caso, o Náutico pode até, né, nesse contexto, ter desperdiçado pontos longe de casa diante de um adversário que não fez uma grande atuação assim e que acabou ficando no 0 a 0 com o Náutico, muito pela atuação do seu goleiro em alguns momentos da defesa, mas também pela ineficiência do Náutico lá na frente. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, a gente vai se falando, compartilha para geral e vem com a gente no canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!